Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos estudar ainda o capítulo 1, as cidades e o fenômeno da urbanização. Essa aula de hoje é para as turmas segundo Alfa, Bravo, Charlie e Delta, e ela será a aula para que vocês resolvam as atividades 3 e 4. Eu sou a professora Tayane, então vamos ao nosso momento, de estudo de geografia. Metrópole. O que é uma metrópole, quais os problemas das metrópoles e como eles podem ser solucionados, é o que a gente vai conversar na aula de hoje. Como eu falei na aula passada, há um campo do conhecimento chamado de planejamento urbano. Ele é utilizado estrategicamente para organizar a cidade de forma a resolver os problemas atuais e também prevenir problemas futuros conforme a população das cidades aumenta. As metrópoles são grandes cidades que possuem grande poder de influência econômica sobre outras cidades que se encontram relativamente próximas. Essas cidades geralmente possuem uma população superior a 1 milhão de habitantes e oferecem uma grande variedade de mercadorias para consumo e serviços. A gente tem aqui, então, 3 características das metrópoles. Primeiro, é que elas são cidades que possuem influência sobre outras cidades próximas. Segundo, é que elas possuem uma grande população, geralmente superior a 1 milhão de habitantes. E terceiro, que elas concentram uma grande quantidade de serviços e produtos para serem comercializados. Pelo fato dessas cidades possuírem uma população muito grande e pelo fato delas exercerem poder econômico e disponibilizarem tantos serviços, isso faz com que a população aumente a uma velocidade muito grande, fazendo com que haja uma pressão aí em alguns serviços públicos e também na própria organização da cidade. E existem o que a gente chama de problemas urbanos, que a gente vai falar sobre isso hoje. O primeiro problema urbano que eu vou falar para vocês é sobre os transportes. Não é raro a gente ver essas duas cenas que acontecem aí nas imagens, ônibus lotados e trânsito engarrafado nas principais cidades brasileiras. Isso acontece, como eu falei, devido à falta de planejamento urbano. Não há um grande investimento do governo em infraestrutura viária, que é essa questão aí da pavimentação das ruas, a organização do trânsito e também a sinalização. Há um outro fato também, que o sonho de consumo do brasileiro é ter o seu carro próprio. Então, acaba que o carro, muito além de ocupar essa posição aí de meio de transporte, ele acaba representando também o desejo de consumo de grande parte dos brasileiros. Isso por fatores culturais, e sociais. Aí a gente tem essa realidade aí, trânsito engarrafado, as pessoas levando aí nas grandes cidades até mais de 1 hora para se locomover, da sua residência até o seu local de destino, seja o trabalho, faculdade, escola. Como é que isso poderia ser solucionado? Uma das alternativas para resolver o problema do trânsito, é a organização da cidade com o que a gente chama de mobilidade urbana. A gente pode ver aqui nesse GIF várias alternativas. A bicicleta como meio de transporte, o ônibus, e aí sendo oferecido pela prefeitura uma organização com paradas de ônibus, tudo bonitinho. E também, outro meio de transporte, aparece aí em algumas cidades brasileiras a gente chama de monotrilho, que é um trem que ele se desloca no meio do trânsito, ele tem uma faixa exclusiva. E existe também as faixas exclusivas para ônibus, Então, essas aqui são algumas alternativas que as cidades adotam para resolver o problema do trânsito. Um outro problema muito sério é o problema do lixo. Uma população muito grande gera uma quantidade de lixo muito grande, que pode gerar aí poluição ambiental no solo, na água e na água, A alternativa para esse problema do lixo é a reciclagem, o consumo consciente e a reciclagem dos materiais que a gente utiliza e podem ser reaproveitados, podem ser reciclados. Um outro problema urbano muito comum é a violência, É comum vermos pessoas passando necessidades na rua pedindo dinheiro, algumas vezes por serem até consumidores de drogas, de entorpecentes, e também assaltos e assassinatos. Esses problemas, essa violência, ela é fruto muitas vezes de um contexto social, Às vezes a falta de educação
e a falta de oportunidades de trabalho e emprego levam as pessoas a se colocarem nesse tipo de situação. Quais seriam as alternativas, então, para a gente resolver ou amenizar o problema da violência urbana? São esses dois fatores aqui: acesso à educação de qualidade e acesso a emprego, né? No momento, nós estamos aí com mais ou menos 14 milhões de pessoas em idade, né, já de trabalhar, mas que estão desempregadas no Brasil. E isso é um problema muito grave que precisa ser solucionado. Outro problema urbano muito comum é a poluição do ar, como a gente vê na primeira imagem, e da água, como a gente vê na segunda imagem. A poluição do ar ela é provocada pela fumaça liberada pelas indústrias e pelos carros, e a poluição da água ela acontece muitas vezes pelo lixo, que é descartado na água, e pelo esgoto. Quais seriam as alternativas, né? Com relação à poluição do ar, eu falei lá no começo, né, que se a gente organizar o trânsito e der outras alternativas para as pessoas, o número de carros na rua vai diminuir, e vai diminuir, consequentemente, a poluição do ar. E com relação à poluição da água, as alternativas é o tratamento da água e do esgoto, evitando aí até mesmo doenças para a população. Um outro problema muito comum nas cidades é o problema de habitação, de moradia. A gente pode observar aqui, né, moradias muito próximas. É comum que quando há um problema em uma dessas moradias, por exemplo, um incêndio, todas essas casas aí pegariam fogo, porque elas não estão obedecendo às regras da prefeitura para a construção de uma casa. E essas pessoas não fazem isso porque elas querem, porque elas não sabem do perigo. É muitas vezes porque elas realmente não têm condições de construir uma casa ou de alugar uma casa em um local mais seguro. Qual é a alternativa para a gente resolver o problema da moradia? É a disponibilização, né, a preços que caibam no bolso do trabalhador brasileiro de habitações. E aí existe um programa do governo brasileiro chamado Minha Casa Minha Vida. E ele possibilitou aí uma habitação de qualidade para vários brasileiros. Aqui na cidade de Macapá, em vários conjuntos habitacionais que surgiram a partir de uma iniciativa do governo para tentar amenizar o problema da moradia nas grandes cidades. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima semana.